Então vamos lá. É importante frisar uma coisa aqui, que para executar um comando do tipo select, como foi criado aqui, eu utilizo o execute header, porque ele me retorna um valor. Quando for update, insert, delete, entre outros, eles não retornam valores para a gente. Então nós vamos trocar o header pelo execute non-carry. Fica aí essa dica, né, para que você então entenda isso. Quando eu faço uma seleção, eu quero que ele me devolva aqueles dados. Quando eu utilizo um select, eu quero que ele busque, faça uma consulta. Então isso vai ter dados sendo retornados aí, né, para o usuário. E para mostrar esses dados que vão ser retornados aqui na tela, eu vou criar um while, porque eu vou precisar que ele percorra a minha tabela procurando esses dados e me mostre, né, enquanto existir dados, enquanto houver dados, ele me mostre na tela. Então, vou colocar aqui dados, que são os registros que estão lá dentro, ponto read. Enquanto houver dados, vá fazendo a leitura dele. O read, ele exige parâmetro, porque ele é uma função, então coloca aqui, né, parâmetro, né, ele exige parênteses para parâmetro, mas não tem ali, né, obrigatoriamente que passar parâmetros. Então, enquanto houver dados, faça o seguinte para mim. Pegue o console, que é aquela tela que vai abrir, e escreva nela com o comando readline para mim o seguinte, né? Aqui eu quero então que ele me mostre os objetos. Eu quero que ele escreva para mim quem é o ID, né? O ID do usuário que eu tenho cadastrado ali, o nome do usuário, a data, etc. Aqueles campos. Isso são passados, né? Pegos aí, esses dados são recebidos através do banco de dados como array. Então, eles têm posições. O primeiro dado, vamos entender isso aqui, que isso aqui vai ser extremamente importante. O primeiro dado, usuário ID, ele está na posição 0. Geralmente, um array funciona dessa forma, começa do 0. O nome está na posição 1 e assim por diante. Então, nós vamos ter ali posições de 0 a 3. Ok. Sabendo disso, eu vou então abrir aspas aqui, porque isso eu quero que ele apresente para mim no console. Ele vai me mostrar escrito então ID, dois pontos. Na frente do ID, eu vou criar um parâmetro entre chaves, que vai ser o meu primeiro parâmetro em que eu vou inserir aqui, o 0. E já já eu vou falar para ele qual vai ser o objeto que ele vai colocar aqui. Vírgula, aí eu quero agora, depois do ID, o nome, dois pontos, e aqui vai ser o meu parâmetro 1, que é o segundo registro do banco de dados. Depois do nome, eu tenho o que? Cargo, né? Isso, cargo e depois a data. Ok, então vamos lá. Cargo, dois pontos, e aqui ele vai me colocar então o terceiro parâmetro, que é de valor 2, porque é de 0 a 3, como eu falei, e o último que é data. Beleza. Que é o de valor 3. Isso aqui é só o que vai aparecer escrito para mim. Então, não tem necessidade nenhuma de colocar, né, o mesmo nome que está na coluna do banco de dados, com N minúsculo igual nome, com usuário ID, não. Isso aqui vai ser somente o que vai estar escrito no console. Agora, quando eu for associar os valores aqui, ó, falando que esse primeiro campo 0 recebe o ID e esse segundo recebe o nome, aí sim, aí vão ter que ser exatamente iguais os dados. Então, nessa primeira parte, eu passei para ele, né, para o meu writeline, que ele vai escrever isso aqui para mim. Ok, só que agora eu tenho que informar essas chaves que eu criei. Na chave 0, o que ele vai receber ali? Ele vai receber do meu objeto dados, que é um array. Se é um array, eu abro colchetes para poder então informar, né, um valor dentro daquele meu array. E o valor que eu quero que ele me mostre aqui na primeira posição vai ser justamente do usuário ID. Só que aqui tem que ser, né, como é nome de objetos, tem que ser entre aspas. Esse nome aqui, ele tem que ser exatamente igual ao nome da coluna que você quer buscar. Então, é da mesma forma que está ali, respeitando minúsculas e maiúsculas, né, todos os caracteres que tiver. Perfeito. Vírgula, e aqui eu vou colocar os próximos campos. Para facilitar, eu gosto de fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó, mais 3 vezes, porque aí eu fico com 4 registros. E eu só vou trocando o nome aqui, ó. Então, depois do usuário ID, na segunda chave, no segundo parâmetro eu tenho o nome, no terceiro eu tenho o cargo e no quarto eu tenho a data, que eu coloquei lá o nome da coluna de date, né? Poderia ter colocado data mesmo, mas acabei inserindo ali date. Ok, é só saber que eu vou ter que colocar a mesma informação aqui. Não tem vírgula, porque esse é o último parâmetro, e aqui tem um ponto e vírgula. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei que ele vai receber para mim no console,
né? Vai escrever lá ID, nome, cargo e data. E aqui ele vai receber chaves, que são parâmetros do meu array. Na posição 0, ele recebe o primeiro item do meu array, o usuário ID. Na posição 1, ele recebe o segundo. E assim por diante.